Então, meu sinal é esse. Por que esse sinal? Eu tenho uma pinta e alguns aqui tem sinal. Então, eu quero ver quem pode fazer. Então, vocês já tiveram contato com surdo, cego, cadeirante, PC, surdo, cego? Vocês já tiveram esse contato? Mas alguns tiveram, alguns não, né? Mas agora eu vou explicar sobre uma área cultural dentro do MAN, como que é feito isso. Essa questão do acolhimento. Mas eu vou focar mais na surdez, ok? Então, quem tiver dúvida pode perguntar, levantar a mão. Se não entendeu, estamos aqui para discutir, sim. Porque eu sei que essa questão, esse processo de cultura surda é muito complicado, tem várias questões. Então, nós estamos aqui para trocar informações, porque a sociedade surda começou agora, há pouco tempo. Vocês perceberam na rua, vocês estão vendo mais gente usando a Libras. Isso é de um tempo para cá, porque a lei tem pouco tempo, tem 13 anos de lei. Então, vou falar sobre o MAN. Ele quer que todos sejam iguais. A gente sabe que é difícil, dentro do museu, fazer. Tem que ter um cuidado porque são prédios tombados, então tem que ter esse cuidado com a questão acessível. E normalmente, surdo não vai no museu, não vai sempre ao museu. O cego quer ir ao museu, deficiente visual, mas não pode porque algumas coisas podem ser tocadas, algumas não. Então, o que pode ser feito? Então, isso é uma coisa que tem que ser bem discutida, então é bem complicado. Então, é importante ter esse contato com a pessoa, porque eu vou aprender com o indivíduo e ele vai aprender comigo. Esse contato é muito importante. Esse contato leva a um caminho que facilita bastante, que é construído junto, um percurso educativo, oficinas, palestras, workshops. Então, o MAN, ele não quer que tenha barreiras. Ele quer que todos sejam iguais. A gente sabe que é difícil, dentro do museu, fazer. Tem que ter um cuidado porque são prédios tombados, então tem que ter esse cuidado com a questão acessível. E normalmente, surdo não vai no museu, não vai sempre ao museu. O cego quer ir ao museu, deficiente visual, mas não pode porque algumas coisas podem ser tocadas, algumas não. Então, o que pode ser feito? Então, isso é uma coisa que tem que ser bem discutida, então é bem complicado. Então, é importante ter esse contato com a pessoa, porque eu vou aprender com o indivíduo e ele vai aprender comigo. Esse contato é muito importante. Esse contato leva a um caminho que facilita bastante, que é construído junto, um percurso educativo, oficinas, palestras, workshops. Então, é preciso ter um espaço educativo que se preocupa, por exemplo, um grupo de pessoas. Como que eu vou fazer essa interação com esse grupo? Mas esse grupo é diferente, são deficientes. Por exemplo, surdos. Eu sei. Surdo usa Libras. Será que é só isso? Tem questão de problemas de família, às vezes eles têm atrasos educacionais, às vezes a língua de sinais dele é fraca, ele não tem pleno domínio da língua portuguesa. E tem também um grupo de crianças surdas, crianças bem pequenininhas surdas, que as mãozinhas são tão pequenininhas que ficam lá fazendo. E às vezes elas sabem fazer Libras, elas têm vocabulário, têm contexto, e a gente pode aprender a interagir com elas. Então depende muito, às vezes crianças dominam melhor do que adultos. Então nós precisamos usar materiais
que possam interagir, que eles possam tocar, eles possam sentir uma coisa bem visual, que não tenha barreiras. O MAN educativo, na parte educativa, tem projetos e programas. Ele tem um programa igual diferente. Acessibilidade, esses programas se transformam em um. E há 10 anos, a acessibilidade começou a perceber e ter parcerias com escolas, institutos, para ver o que faltava, o que precisava melhorar. E foi percebido que o problema era dentro do museu. Então, a experiência, o contato com os surdos que o MAN fez, eles foram vendo 10 anos de contato, de interação, e eu, Leonardo, trabalho no MAN há 7 anos. Já tem 7 anos que eu trabalho lá, e tem essa experiência, então eu vou explicar um pouquinho da minha experiência. Eu, Leonardo, sou surdo, minha língua é a língua de sinais, mas a língua portuguesa também é minha língua. Eu uso as duas línguas. Por quê? Porque desde criança eu só convivi com ouvintes. E na escola eu aprendi só a língua de sinais. E em cursos, teatros, amigos, eram todos ouvintes. Então eu seguia pelos dois caminhos, eu cresci nas duas línguas. Então, meus amigos ouvintes gostavam de ler livros, e eu seguia e fazia igual. E comecei a aprender com eles. E na língua de sinais eu aprendi a trabalhar com o corpo. E quando eu comecei no MAN, eu fiquei vendo como que eu vou fazer esse trabalho aqui dentro do museu. A lei de Libras tem 13 anos que a Libras foi reconhecida, então é uma coisa nova. Aí começou a faculdade, letras Libras, na UFSC, Santa Catarina. O curso de intérpretes, para aprender como fazer tradução e interpretação. É bem importante. Mas, dentro do mundo da arte, não tem língua de sinais específicas para essa área. Por quê? Porque a cultura da arte está começando a se expandir no mundo surdo agora. A classe média, alta, estão começando a se unir, os surdos estão começando a se unir para entrar nesse mundo da arte. Então, os surdos tinham o costume de pensar, a arte é só para quem tem dinheiro. E agora isso está se abrindo. Por quê? Porque o museu está abrindo espaço para as pessoas entrarem. Então, como que o surdo era para o surdo? Então, a sociedade surda sempre foi excluída. As pessoas pensavam que o surdo era doente mental, tinha problemas psicológicos e sempre ficava em hospitais psiquiátricos. Ele não sabe se comunicar, o cognitivo não é bom. Vamos colocar no hospital psiquiátrico. Todo mundo achava que ele tinha problema. O único problema era a falta de comunicação. E antigamente, a escola de surdos, os surdos não podiam fazer língua de sinais. As mãos eram atadas e eles tinham que fazer só oralização. Agora imagina, dentro de uma escola, que ele está ali para aprender, ele está ali para aprender disciplina ou oralização? Oralização é para fono. Na escola ele teria que aprender a disciplina. As disciplinas. Não era importante a questão da língua, mas naquele tempo muitos eram contra. Ontem teve aqui um encontro com os educadores e a Libras chama muita atenção por causa da mão. Você lembra o que foi falado? Que a pessoa vê, parece que não entende. Hiperativo. Ontem eles falaram isso, que às vezes você vê, parece que surdo é hiperativo, e era confundido com hiperativo.
Depois o MAN conseguiu ter contato com os surdos, e os surdos começaram a frequentar o museu. Mas como isso começou? Então nós temos que pensar, como foi isso? Tinha duas educadoras que chegou um grupo onde todos eram surdos. E as duas educadoras não sabiam língua de sinais. Ah, eu sei que surdo usa Libras, ponto. O grupo chegou e elas pensaram, como que eu vou me comunicar? Tem intérprete? Ah, não é intérprete, é a professora ouvinte que sabe Libras. Pouco, mas sabe. Ok. Aí a professora veio para frente, do lado da educadora, e o grupo ali. Aí a educadora começava a explicar, e os alunos olhavam para a professora, não para a educadora. Por quê? Porque a professora sabia Libras, só que a professora estava voltada para o lado pedagógico. Aí a professora explicava e falava assim, ó, presta atenção, fica quieto. Ficava brigando com eles, porque ela conhecia cada aluno. E a educadora não conhecia os alunos, só conhecia como grupo. Percebia o jeito de cada um, mas não conhecia. E a professora conhecia, ó, vou falar para a diretora, hein? E foi uma situação que a educadora ficou, não sabia como fazer, na falta de comunicação. Aí ela pensou, como que a gente pode fazer para os alunos surdos prestarem atenção no educador? Aí foi criado o curso Aprender para Ensinar. E é um curso, é uma formação do educador surdo, para ter uma comunicação direta. Mas por que comunicação direta? O surdo, quando ele nasce, naturalmente, dependendo do percurso que ele seguir, tudo depende do caminho que ele escolher. Tem o surdo implantado, o surdo oralizado, o surdo que não quer usar aparelho, o surdo oralizado e que usa a língua de sinais. Tem surdo que só usa a língua de sinais. Tem os que só querem oralizar. Depende, cada um vai seguir um caminho. Então era preciso pensar como agregar. Deixa eu pensar aqui, para ficar uma coisa mais clara. Como o educador podia ter uma ligação com um grupo, sendo que a minha cultura também é igual a daqueles. Porque o educador, sendo surdo, ele teria o mesmo ponto de vista dos que visitavam. Porque a arte para o surdo é uma coisa nova. Para os ouvintes, é muito mais fácil, porque tem acesso. E a maioria dos surdos, eles têm um atraso. E hoje em dia não, está mais avançado. Claro, existem alguns que não têm acesso. Então era preciso pensar em como fazer, como agregar. Bem, então, está tendo um revezamento agora dos intérpretes. Então, depois desses anos, o MAN, depois desses 10 anos de experiência, aconteceu muita coisa, especialmente para os surdos. Por exemplo, o Setembro Azul, que é um mês específico de comemorações para os surdos. Então, é uma semana focada em oficinas, grafite. Então, a gente convida aqueles surdos que já são profissionais e para que ele sirva de modelo para outros surdos também seguirem a profissão dele. Então, convidamos outros surdos que são profissionais de outras áreas, também surdos estrangeiros. Chamamos o Steve Mark, que é um cantor de rap, e nós convidamos, porque os surdos, ele falou, nossa, muito legal, como que ele veio aqui para o Brasil, ele faz música e ele faz sinais diferentes. Então, nós convidamos, ele veio fazer a palestra em outra língua,
E o surdo se colocou no lugar dele e começou a pensar como é a questão cultural no país dele. Então, nós temos isso, né, de convidar outras pessoas para que eles tenham modelos. Também no MAN temos mostras de filme, conversando com artistas. Então, é muita coisa acontecendo dentro do MAN nesse sentido. É uma história legal dessas duas, são ouvintes e ela é contadora de história. E ela é intérprete. Mas como é o trabalho dela? Como elas fazem o trabalho delas junto? Então, uma fala em língua de sinais e a outra em língua portuguesa. Então, a contadora de história era uma vez, e a intérprete vai falando. Então é como se tivesse um diálogo entre as duas, entre a língua de sinais e a língua portuguesa. Existe uma sintonia e é uma experiência que elas tiveram de metáforas, poesias. E tem uma festa chamada Sensity. Lembra que eu falei antes? Que eu mantenho uma longa experiência de buscar coisas novas. São 10 anos de experiência. E ainda falta muita coisa. Continuamos a pesquisar. E essa festa Sensity Daina, a minha chefe, ela falou para mim: será que tem festa nos países, baladas nos países, será que tem de surdo? Eu falei, não sei, vamos pesquisar. E nós descobrimos essa, Sensity. É uma festa muito sensorial e que significa acessibilidade para todas as pessoas. Cegos, surdos, temos intérpretes, temos aromas. Então nós fizemos contato e parceria e trouxemos a festa para São Paulo. E é uma festa muito legal. Eu vou mostrar para você, estou ansioso para mostrar para vocês. Então essa festa ela é originária da Holanda, de Roterdã, que esse é o sinal de Roterdã, é mais ou menos 1 hora de Amsterdã. E o dono, ele é ouvinte e ele tinha vontade de fazer uma festa. Era um desafio que ele tinha. Possível ou impossível? A vibração. Então, como fazer para que aquela superfície ela vibrasse? Então, nós temos a tecnologia que é colocado nessa superfície. Então, ela é conectada com a música e conforme a música vai tocando, o DJ vai tocando aquela música, a vibração muda. Então, quando a pessoa está sobre aquela superfície, ela sente a música através dessa vibração. Os aromas, jockey, aroma jockey, é o nome. Então tem gelo seco, tem um pouco de água que fica fazendo aquele efeito e aquela fumaça, e são colocados aromas diferentes aí, e que tem a ver com a música que está sendo tocada. E são 2 ventiladores gigantes e que ficam espalhando aquele aroma por toda a festa. Então, conforme as pessoas vão dançando, elas vão sentindo aquele aroma de acordo com a música. Então, tem uma pessoa responsável para fazer isso. Tem um grupo mais louco ainda, que pesquisa, por exemplo,
É muita loucura que eu já vi. Ontem eu tinha falado que eu fui em Londres e tinha uma festa lá e eu vi um copo muito simples e parecia que tinha água e um cotonete. Aí a pessoa explicou, ah não, ó, você precisa fazer o quê? Passar nos lábios esse cotonete. Aí eu fui e passei. Em 5 minutos eu comecei a sentir o quê? Eu não sentia nada arder, eu sentia vibrar. Os meus lábios começaram a vibrar, de acordo com o ritmo da música. E eu falei, nossa, eu não vou... E eu não fumei nada. Então era uma loucura aquilo. E eu falei, mas o que tem ali dentro? Ela falou, é segredo, é uma pesquisa que nós fizemos e nós chegamos a isso que você experimentou. Então, na questão dos aromas. Então tem um que é verde, que parece o cheiro de morango, mas é verde. E se você tomar não tem gosto de nada. Então são pessoas que pesquisam essas sensações. E é isso que acontece nessa festa. É esse o desafio. Isso aí foi em São Paulo, né? Tá dando pra ver? Esse é um amigo meu. Edinho. Aí ele trabalhou no Museu Afro-Brasileiro. E ele foi junto comigo para a Holanda, eu acho que foi em 2012. 2011. E esse é o mais recente. Então foram 10 anos dentro de uma fábrica abandonada que aconteceu a festa. E uma festa muito linda, o piso era todo de vidro e vibrava e tinha muita luz, muita cor. Vamos ver se a gente consegue ver um pedacinho. Então a Sensity não é uma festa só aqui no Brasil. Existe em vários países, nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Chile. Há pouco tempo teve também na Turquia. Então ela tem se espalhado pelo mundo, porque essa troca tem acontecido. Então a comunidade surda tem lutado para que essas experiências positivas cheguem aos seus países. Mijn naam is Wendy en we zijn vandaag bij Sensity in Rotterdam. We vieren vandaag 10 jaar bestaan van Sensity in de Marcelino. En ik begeleid artiesten vandaag. We gaan zo meteen rondrijden met Rolf de Band. Dit is wel een heel bijzonder plek. Ik heb dit nog niet eerder gezien. Ik denk dat het vooral een nieuwe manier is om naar uitgaan te kijken. Ik vind het heel tof dat er een festival is dat je uit gaat kijken hoe je op deze manier je gasten kan vermaken. De trilvloer waar mensen op staan en dan echt die vibratie voelen, ja, dat klinkt voor mij nu nog een beetje abstract. Ja, de foodtruck is, dat is gewoon echt natuurlijk een kunst op zich, hoe je dan mensen op het verkeerde been kan brengen met eten en smaak. Wat ik heb gezien is dat er de slurp DJ's zijn.
daar kan ik mezelf niet zo heel veel bij voorstellen, omdat ik benieuwd ben hoe geurassociatie werkt. Ik denk wel dat je een soort veel allroundere beleving krijgt. Tá vendo? Tem intérprete aqui, ó. Tendo o desafio de experimentação. São experimentações de coisas novas. Então, aprender para ensinar. Voltando um pouco sobre esse curso. Então, como foi desenvolvido esse projeto Aprender para Ensinar? Naquela foto, todas as crianças estão ali e tem 2 estagiários, que são educadores surdos, que estão interagindo. Então, há um tempo atrás, o Aprender para Ensinar, ele começou a ser difundido primeiro com o Museu do Futebol, com o Museu Afro-Brasileiro e com o Museu e o CCBB, lá de São Paulo. E a Pinacoteca. E o Museu da Língua Portuguesa, o Itaú Cultural. Vocês conhecem? Vocês já foram em algum desses? Vocês já devem ter ido. Dentro desses museus, eles são acessíveis. E eles têm tecnologia, alguns, né? Não são todos. Mas, começou há pouco tempo, teve mais 2 surdos que começaram a trabalhar no SESC. Começaram agora, 2 educadores surdos, lembrei agora, no SESC. Então, os educadores surdos trabalham em cada museu, mas antes deles começarem a trabalhar, eles aprendem dentro do MAN, nesse curso, Aprender para Ensinar. Aprendem sobre arte, o que significa, arte moderna, arte contemporânea, a diferença, criam sinais para arte contemporânea, que é uma palavra que não é conhecida pelos surdos, então precisava criar um sinal, aí foi criado esse sinal que é esse. O sinal é livre e hoje, que é uma coisa atual. Então esse é o sinal de contemporânea, que usa muita metáfora, que é uma coisa que não tem regras, que usa na rua, né? Então não tem exigências. Então é o momento que vivemos hoje. Então são vários estudos que são feitos para a criação de sinais e começa a ser difundido. Aí vamos para o museu, ou para o Afro-Brasileiro, para outros museus. Mas tem uma diferença. No MAN, a cada 3 meses, muda a exposição. Então sempre tem que estar estudando. O educador tem que estar sempre aprendendo, porque a cada 3 meses tem uma mudança. Só que, por exemplo, o Museu Afro-Brasileiro, ele tem um acervo que é permanente, é diferente. Lá é sobre a questão do candomblé, umbanda, religião, sobre os escravos. Então, lá o educador surdo ele tem que aprender sinais que são respectivos da área que ele está trabalhando. Então, cada educador vai estar voltado nessa área. Aí depois a gente faz um encontro, que a gente faz atividades, experiências e faz uma visita técnica. Então, nesse curso, muitos surdos fizeram e aprenderam bastante coisas que abriram
os horizontes deles sobre a arte. Alguns foram para aula de dança, aula de performance. Alguns surdos falaram para mim: estou com vontade... Peraí. Intervenção urbana. Então eles queriam interagir bastante. E depois de um tempo, o grupo, eu, a professora Cibele e a Joana, nós ficamos pensando o que a gente poderia fazer. Porque precisava divulgar sobre esse curso, aprender para ensinar. Nós ficamos pensando, aí nós criamos um blog. É um blog bem legal, que é o Corpo Sinalizante. Mas o que é? Como o corpo que está dando informações, que está dando sinais, o corpo ele dá sinal. O corpo não para de dar informações, está sempre em movimento. Por isso que nós pensamos nesse nome, Corpo Sinalizante. O nome era Silenciarte. Nós pensamos, silenciarte, parece que a gente está mandando a arte ficar quieta, ou então tem algum segredo por detrás da arte. Aí nós mudamos o nome para Corpo Sinalizante. Então, é um coletivo que atua no museu, no MAM, que tem surdos e ouvintes. Estão sempre dando novas ideias do que acontece na sociedade. Por exemplo, queremos legendas nos filmes nacionais. Oi? Não tem legenda no filme brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu vou lá, participo da política, voto. Então eu não posso assistir um filme brasileiro porque ele não tem legenda. Legal isso, né? Então, teatro está começando agora a ter mais questão de intérprete. Mas cinema nacional, por exemplo, a gente vai no shopping. Cinema nacional não tem legenda. Eu vou ficar lá sentado 2 horas lendo a boca do ator. É impossível. Ficar lá olhando. Eu vou conseguir acompanhar 30%. Eu vou pagar só por 30% do filme, porque o resto da informação eu não vou absorver. Então é preciso ter isso. Eu não posso assistir um filme brasileiro, parece que eu tenho essa barreira. Aí nós pensamos, vamos fazer tipo passeata? Não. As pessoas, a sociedade é muito complicada, não vai entender. Aí nós fizemos uma manifestação poética, porque isso sensibiliza as pessoas, para mostrar que isso é uma necessidade para o surdo. Estão entendendo? Então tem até um vídeo que mostra essa manifestação. Também a gente faz um grupo, Slam é uma batalha poética. Então a pessoa vai lá, faz uma expressão, e a pessoa vai lá e confronta, faz outra. Então cada um fala de um jeito. Alguns falam palavrão. E normalmente... Oi. E normalmente o surdo não ia. E quando eu fui lá, e os ouvintes não entendiam o que eu estava fazendo. E eu fiquei pensando como que poderia incluir. E eu comecei a usar o corpo para fazer essa comunicação com o espaço, com o ar. Porque a comunicação, ela pode ser além da comunicação. Nós podemos comunicar com qualquer coisa. Tem um movimento, uma coisa bem simples. Tem um livro que eu li, que eu sempre esqueço o nome dele. É um rapaz,
Não sei se vocês podem me ajudar, o nome da palavra, que é um mergulhador antigo que ele usava. Escafandro. É, escafandrista. Esse é o nome do livro? Qual é o nome do livro? Escafandro e a borboleta. Isso. Você viu o livro, a comunicação dele é muito simples, é muito fácil, então qualquer pessoa consegue se comunicar. Eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir me comunicar? E depois desse livro eu vi que eu posso me comunicar sim. Fiquei pensando, fazer um desafio. Chamava um intérprete, ou então ficava na frente, e era um desafio para mim, ou um desafio para o intérprete. Então, tentava copiar, porque é muito difícil para o intérprete, não é verdade? Verdade. Fazer simultaneamente, porque às vezes, imagina, o surdo vai lá e fala palavrão, fala sobre sexo, o sinal, faz o sinal de sexo. Aí você vai lá, então é bem complicado. Então, pode acontecer do intérprete se enrolar, porque ele não vai saber a palavra certa a usar. Verdade. Sem ser pornográfico. Então eu vou mostrar alguns filmes do corpo sinalizante e mostrar o que o grupo fez para fazer uma provocação para a sociedade, para que todos pudessem refletir no que faltava. Eu tinha acesso à língua portuguesa e à língua de sinais, então eu estava entre os dois mundos, então para mim não foi tão difícil, porque eu tinha informações do mundo surdo e informações do mundo ouvinte. Então eu fazia cursos com ouvintes, fazia cursos com surdos, então para mim não foi difícil. Tem alguns lugares que oferecem barreira sim. Quando o lugar me oferece barreira, eu tento ao máximo quebrar essa barreira. Eu tento resolver de alguma forma. Quando, por exemplo, a pessoa não consegue se comunicar comigo, aí eu falo, não, peraí, calma. Porque parece que a pessoa está com medo, parece que eu vou atacar a pessoa. Eu falo, não, vem cá, calma, escreve no papel. Ah, tá. E a pessoa já meio que desarma. Agora, o que é mais difícil até hoje para mim é o hotel. Por exemplo, eu estou no 13º andar. Aquela vista boa. Estou com vontade de comer alguma coisa. Como é que eu vou pedir? Às vezes eu estou lá de cueca. Eu tenho que colocar roupa, colocar sapato, pegar o elevador, esperar uns 15 minutos, porque o elevador está sempre cheio, ir até lá embaixo e pedir comida, falar que está com fome e falar o que quer comer. Ah, quer que leve no quarto? Quero. Ó, não toca a campainha. Ah, mas como? Tem que tocar a campainha. Então, isso é uma coisa que acontece. Já aconteceu uma coisa bem séria comigo. Vou até contar para vocês. Foi um momento de bastante adrenalina. Eu fui em hotel lá em Natal. Hotel lindo, maravilhoso, em frente à praia. Perfeito. Estava lá tranquilo, junto com um grupo de diversidade TA. Lá em Natal, lá que teve lá no Nordeste. Aí no último dia, depois de uma semana, o meu voo era de madrugada. Eu aproveitei para dormir um pouco, porque eu estava muito cansado, porque eu tinha trabalhado bastante. Falei, vou dormir um pouquinho, umas 2 horinhas antes de viajar. Deitei. Só que aí no quarto eu arrumei minha mala, tinha deixado tudo pronto, tirei meu aparelho, tomei meu banho, estava sozinho, estava tranquilo, sem preocupado, não estava preocupado com a hora. Aí coloquei uma bermuda e uma camiseta e deitei. E coloquei o cobertorzinho, a janela, e tinha varanda. Eu estava deitado, aí eu, quase um sono pesado, eu senti alguém mexendo no meu pé. Aí eu abri os meus olhos e tomei um susto. Tinham 5 homens
no pé da cama. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? E eles tentando falar comigo e eu não entendi. E eles eram seguranças. Tinha copeiro, mordomo, tinha segurança, tinha 5 homens tentando falar comigo e eu fiquei com medo. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, calma, eu sou surdo. Aí o outro rapaz falou assim, ó, eu sei Libras. O que está acontecendo nesse mundo, nesse momento? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou entendendo nada. Ó, porque a gente tentou ligar para vocês, ninguém atendeu. A gente bateu na porta, ninguém atendeu. Aí eu olhei e falei assim, mas eu sou surdo. Aí o rapaz falou assim, E eu fiquei nervoso com aquela situação, porque eu já tinha avisado na recepção que eu era surdo. E no sistema estava lá, deficiente auditivo. Eu vi ela colocando, eu já tinha avisado. Ah, porque eu tentei ligar várias vezes e ninguém atendeu. Óbvio que ninguém atendeu. Ah, desculpa, o segurança ficou todo sem graça, aí eu tive que me trocar. Aí fui conversar com a gerente para resolver esse problema. Agora imagina que situação. Aí o homem até falou que bateu na porta e viu a luz acender e apagar. Falou assim, tem gente aí dentro. Tá falhando. Tem gente aqui dentro, tem gente. E eles continuaram batendo. Quando apaguei a luz, eles viram que a varanda estava com a porta aberta e viram que tinha um homem deitado, quietinho. Eles acharam que tinha acontecido alguma coisa. Por isso que eles foram e chamaram pelo meu pé. Aí foi um susto, foi uma confusão. Se você não consegue entender, você fica perdido, né? Então eu acho importante a gente, de repente, ter uma lei que obrigue todos os filmes a terem esse tipo de informação, de comunicação. Acho que a questão da legenda vai estar atraindo, vai estar tendo acesso à informação do filme completo para todo mundo, para todas as pessoas, independente da sua dificuldade, dependendo da sua língua. It should be a very simple decision for a government to make. Deveria ser uma decisão muito simples para o governo fazer. There's nothing else to say, really. It's a simple thing. Eu não tenho nem muito a dizer porque é totalmente simples. Você sabe se vai ter legenda nesse filme? Eu espero que sim, claro. Para poder conversar. O chefe está bem forte com vocês? Não tem que ir, tá bom?
a relação deles rolar, desde que eles não entrem aqui na frente. Uma entrevista para falar que nós queremos conversar com uma pessoa responsável para pedir legenda para os surdos, mas não estamos aqui, não fomos recebidos. E a gente acha que isso é discriminação. Posso entender o que vocês querem, o que vocês lutam, mas não posso compreender o que vocês falam. É justo. É o seguinte, eu fiquei meio preocupado. Diga pra ele que eu ri muito, porque quando eu gosto, a minha expressão maior é isso. Ô Renata, deixa eu fazer uma